Eu tive aqui, durante esse final de semana, eu preparei vários discursos. Sobre o Foro de São Paulo, que vai acontecer aqui, sobre a indicação do Cristiano Zanin, várias outras situações aqui, sobre aquelas coincidências entre o Arthur Lira, o STF, o Lula, o Dallagnol da semana passada, aquela sequência de fatos. Mas eu tomo a liberdade, senhor presidente, com muita indignação, de mudar completamente o pronunciamento que eu ia fazer aqui, para reportar a cidadã e o cidadão brasileiro o que aconteceu na CPMI agora há pouco. Uma CPMI que era esperada com ansiedade pelas pessoas de bem, que ansiavam saber exatamente o que é que aconteceu no dia 8 de janeiro, que ficou marcado na nossa história com aquele triste episódio, mas saber a verdade do que aconteceu. E hoje, se antes alguém tinha dúvida do sequestro do governo Lula, desse instrumento legítimo da oposição, da minoria, hoje ninguém pode ter mais nenhum tipo de dúvida sobre o que aconteceu. Porque o governo ocupou, invadiu uma CPMI que os seus integrantes não assinaram. Não queriam de jeito nenhum. Tanto é que a grande mídia brasileira, parlamentares, denunciaram um assédio para que eles retirassem a assinatura dessa comissão parlamentar de inquérito para não investigar o que aconteceu no dia 8. Segundo eles, foram ofertadas dezenas de milhões de reais do orçamento do governo federal, cargos federais aos montes, para que esses parlamentares enterrassem a CPI retirando as assinaturas. Aí o que foi que aconteceu? Aquelas imagens da CNN vazaram, mostrando inclusive o general do Lula recebendo os invasores como se estivesse recebendo amigos em casa, e a sua equipe oferecendo até água. E não deixaram a gente hoje na CPMI trazer uma série, votar, aprovar uma série de requerimentos que iriam elucidar a verdade. Quando o governo viu que não tinha jeito, que a CPMI ia acontecer, foi lá e tomou a CPMI, com sua força, com seu poder, e a gente sabe que esse governo é craque em cooptação, em acomodar partido, em trazer, lotear os ministérios. Claro, quem vai pagar a conta é você, brasileiro, dessa farra. Ele não pensa um minuto em economizar nada. Só gastar, 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 gastar. Os nossos filhos e netos vão pagar essa conta até antes disso. Coitados. É o governo da irresponsabilidade fiscal. Senador Cleitinho, o que nós testemunhamos hoje nessa CPMI foi uma vergonha nacional. Porque ficou muito claro o teatro, o circo, que querem fazer dessa CPMI. Eles querem fazer uma investigação seletiva, só do que interessa. E nós, da oposição, que iniciamos essa CPMI, que fomos lutar por ela, com o povo brasileiro junto, tivemos nossos requerimentos praticamente todos rejeitados. E nós aprovamos os deles. Por quê? Uma prova de que a gente quer a verdade. Olha, eu não entendo, sinceramente, presidente, como é que o governo se presta a esse papel feio, medroso, querendo blindar integrantes desse governo Lula, um governo da vingança,
um governo da gastança. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do coração. O que aconteceu hoje, vale a pena o brasileiro pegar e assistir essa CPMI, que começou um pouco atrasado, 9h40, quase 10 horas, e foi até agora há pouco. Senador Cleitinho, eu vou lhe conceder uma parte, mas eu preciso reportar para o brasileiro digno, sedento de justiça. Foi uma vergonha que botou na testa, carimbou, que esse governo realmente sequestrou a CPMI e não quer investigar o que aconteceu. Eu não sei até quando nós vamos ter redes sociais, porque esse governo é a favor de censura, eles não têm nada de democráticos. Está aí, receberam o Maduro semana retrasada, não precisa dizer mais nada do espírito desse governo. Mas enquanto a gente tiver rede social, o que nos resta, senador Cleitinho, é mostrar para a população isso. E aqui da tribuna, é isso que eu vim fazer, eu mudei meu discurso todo que eu tinha preparado aqui. Rapaz, o que aconteceu foi gravíssimo hoje. Eles não quiseram deixar votar um requerimento meu e de vários colegas, sabe para quê? Para que a gente visse as imagens do circuito interno lá do Ministério da Justiça, onde o Flávio Dino estava. Por quê? Será que é porque saíram notícias de que a Força de Segurança Nacional estava lá, no estacionamento, não foi acionada para bloquear a invasão? Foi muito fácil tudo o que aconteceu no dia 8. Eu tinha dificuldade, eu que sou parlamentar, que estou aqui servindo ao Senado Federal. Eu não sei se aconteceu com vocês, colegas, senadores, funcionários dessa casa. Eu tive dificuldade para entrar aqui durante o ano passado todo. Tinha que fazer volta para entrar. Chegava ali na frente, não conseguia, era um monte de barra, de ferro. Mas o dia 8 foi tudo muito fácil. Será que ninguém liga uma coisa à outra? Não vão deixar a gente investigar as omissões, eventuais omissões do governo federal, que recebeu com 2 dias de antecedência o relatório da Agência Brasileira de Inteligência, 48 alertas, 48 agências, mostrando que o objetivo dos manifestantes seria, sim, quebrar, depredar, tudo aqui no Senado, na Câmara, no Palácio do Planalto e no STF. Ora, se foi revelado pelo senador Espiridião Amin, que teve acesso a esse relatório, que eles também não deixam a gente ver, o establishment, foi revelado pelo Espiridião Amin, que até o STF sabia. Mas o governo Lula não quer que a gente veja as imagens lá do Ministério da Justiça. Não quer que a gente tenha acesso àquele plano de voo misterioso do presidente Lula naquele fatídico dia. Estava preparada aquela viagem ou foi um H? Um H para não estar aqui na hora, para correr. Uma série de outros requerimentos foram negados da oposição, que, repito, nós da oposição votamos tudo para chamar o pessoal do governo Bolsonaro, para pegar informação, tudo nós votamos. Aí o governo Lula, que se diz vítima dessa CPMI, sempre se alardeou, eu fui a vítima, eu sou democrata, era um golpe. O golpe foi o que a gente viu hoje na CPMI, porque não estão querendo que a gente vá a fundo na investigação. Por que, governo Lula? Por que isso? Ficou evidente o que aconteceu. Hoje é uma data histórica triste, mas o brasileiro, pelo menos aqui da tribuna, fica nos anais dessa casa a denúncia que eu estou fazendo, de que o governo não deixou a gente se aprofundar com requerimentos simples, para a gente poder ver, independente de quem seja, direita, esquerda, centro, contra governo, a favor de governo, nós votamos tudo. E o governo não era vítima? Por que ele não quer investigar? Tem rabo preso?
É isso que querem esconder de você? Ele não é vítima? Agora os terroristas, que eles dizem, querem investigar tudo, aprova tudo. Essa história não bate. Que a verdade prevaleça nessa casa, prevaleça no Brasil, e a gente sabe que a justiça divina, essa não falha absolutamente. Nós vamos continuar no nosso papel, senador Cleitinho, eu já lhe passo a palavra agora, mas é um dia que o brasileiro precisa receber, porque hoje foi frustrado nos seus anseios legítimos de saber o que é que aconteceu de fato naquele dia. Cadê essa turma dos direitos humanos, que sempre levanta a bandeira? Sumiu. É tudo H. O bom disso tudo, sabe o que é? É que está caindo a máscara. Cadê a turma dos direitos humanos, senador Magno Malta, que não foi na colmeia? Cadê aqueles parlamentares que não vão lá na Papuda? Mas na época que tinha quebra-quebra aqui anteriormente, em alguns anos passados, estava lá na primeira fila para tirar os seus conhecidos. Crianças, idosos, foram tudo levados lá para o pátio, quase com uma cor de campo de concentração, rapaz, coisa feia. A gente precisa ouvir esse povo. Tem gente que estava lá pedindo esmola, foi preso. Não estava nem aqui. Tem gente que chegou depois. Eu estou indo também na Papuda, na sexta-feira e na colmeia. Agora, o senador Magno Malta, senador Cleitinho, o senador Wellington Fagundes, eu quero fazer uma pergunta para os senhores, se me permite o presidente. Se não souber a resposta, tudo bem. Os senhores sabem quantos dos parlamentares que estão naquela CPMI assinaram a CPMI? Quantos por cento de senadores e deputados que estão lá para fazer essa investigação quiseram essa comissão? Sabe quantos? Sabe, senador Magno Malta? Eu sei os que assinaram. O senhor sabe os que assinaram. Senador Cleitinho, tem ideia? Senador Wellington? O Wellington sabe os nomes, pode perguntar que ele fala. Eu vou dizer uma coisa aqui dessa casa. 60%, mais da metade, 60% não assinou e está lá. Não é estranho isso? Está lá para quê? Para blindar quem? 53% de deputados e senadores não assinaram. Agora tem um número mais escandaloso. Com todo respeito aos maranhenses, que é um povo que eu amo, é um estado que eu acho lindíssimo, um povo honrado, trabalhador. Mas não é estranho que meia dúzia de parlamentares do Maranhão estão nessa comissão que só tem 30? Não é estranho demais que é o dobro de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, que só tem 3 parlamentares, o Maranhão tem o dobro. É o quê? É porque é a terra do Flávio Dino? Do ministro? Eu quero dizer, senador Magno Malta, eu também voto contra o Zanin, nada contra a pessoa dele, mas que fere de morte o princípio da impessoalidade. É um conflito de interesses que não tem solução e eu vou efetivamente fazer esse voto público, como sempre fiz aqui. Mas o que eu queria falar era um aspecto colocado pelo senhor da discriminação. O que aconteceu hoje, eu não estava lá, eu já tinha saído, porque quando a CPMI se consolidou, o sequestro dela hoje, votando contra os requerimentos da oposição, que estava querendo a investigação, e o governo Lula, os integrantes, os parlamentares que ocuparam, que invadiram a CPMI, embora nós da oposição tenhamos votado tudo a favor para investigar tudo, os requerimentos dos governistas, votamos também a favor, mas eles blindaram hoje descaradamente, como eu falei no discurso aqui. Agora, essa retirada deles durante a CPMI
é ridícula. Se levantar e ir embora, isso não se faz, porque a regra da boa convivência é o respeito. Mas isso não me deixa nenhum tipo, senador Magno Malta, isso para mim não é nenhuma novidade, não. Até porque nós tivemos, nesse final de semana lá em São Paulo, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que a gente tanto falou aqui, ele participou da parada do orgulho gay, e sabe o que foi que ele falou lá? Ele defendeu o direito. Essa foi a manchete. O ministro Silvio Almeida foi à parada do orgulho gay e defendeu o direito de existir. Ele defendeu o direito de existir, ok. Por que ele não defende o direito das crianças de existirem também, de nascerem? Muito pelo contrário, mostrou uma intolerância muito grande quando eu fui presenteá-lo com um símbolo mundial Provida, que é uma criança de 11 semanas de gestação, um bebezinho, um bonequinho de borracha, que, aliás, o brasileiro está convidado, semana que vem em Brasília, próxima terça-feira, dia 20, a Marcha Nacional pela Vida, que acontece aqui há mais de 10 anos, e vai ser a maior de todas as marchas pela vida contra o aborto, porque o aborto está em curso. Último minuto, eu prometo, senhor presidente. A legalização do assassinato de crianças, como diz o doutor Ives Gandra Martins, grande jurista, talvez um dos maiores da nação, é um homicídio intrauterino que elimina a vida do bebê e devasta a saúde da mulher. Cadê os defensores das mulheres? Porque ela fica com consequências psicológicas, mentais, emocionais para o resto da existência. E nós estamos hoje com STF querendo pautar o aborto. Já não basta a divisão que está no país, essa é a prioridade do nosso STF. E a gente precisa participar dessa marcha, está todo o Brasil convidado. Eles não querem